Muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Prosseguimos com o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas. Hoje recebemos nos estúdios o candidato do PAN, José Costa Carvalho. É licenciado em Marketing e Relações Públicas Internacionais pelo ISVOGA, tem uma pós-graduação em Turismo e Gestão Hoteleira pelo ISCET, um mestrado em Marketing pela Universidade Portucalense, frequenta atualmente o doutoramento em Desenvolvimento de Sociedades e Territórios na UTAD, é professor especializado na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. José Costa Carvalho, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui nos estúdios da Sintonia. Bem-vindo. Muito obrigado também por esta oportunidade que nos dão e agradeço particularmente por darem voz a todos os partidos do nosso Conselho, o que é sempre muito positivo e favorável para a democracia em Portugal e neste caso específico no Conselho. Claro, durante a próxima hora até perto das 7 vamos conhecer as propostas e as medidas, a visão que o PAN tem para o Conselho de Santa Maria da Feira, mas antes disso, antes de irmos a medidas e propostas concretas, temos também aqui vários temas para abordar. Gostava de lhe perguntar o que é que motivou esta candidatura à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Muito bem. O que motivou a candidatura à Câmara Municipal foi também a mesma que motivou a candidatura ao meu doutoramento. Portanto, já tenho uma idadezinha simpática, mas o que motivou era a minha constante o pensamento e a preocupação pela nossa sociedade e para o caminho que estamos a levar. E porque eu sei, porque está comprovado cientificamente que infelizmente estamos aquém dos níveis de desempenho que devíamos estar a nível social, a nível ambiental que devíamos de ter, daí é isso que me motiva a mim e a toda a equipa a continuarmos a lutar por um conselho melhor de Santa Maria da Feira. Porquê o PAN? Porque o PAN, curiosidade, ainda bem que me pergunta isso. Já agora uma breve retrospectiva. Muito bem, juventude... temos tempo para isso. Muito bem. Portanto, na minha juventude eu fiz parte da JSD. Há alguns anos passados, saí na altura do Passos Coelho, porque não me revia nem na liderança, nem no funcionamento interno, abandonei a política. Há alguns anos depois, e porque lá estávamos no mau caminho, infelizmente ainda estamos no mau caminho, apesar de haver algumas, como é que eu vou explicar, decisões ténues numa direção correta, eu achei que devia de voltar e ter um papel mais ativo na sociedade e acho ainda que a política será uma alavanca para termos esse impacto. E então olhei para o panorama político nacional e identifiquei-me claramente com o PAN. Porque o PAN, porquê? Especificamente porque enquanto para todas as outras forças partidárias o ambiente é só mais uma variável de governação, para nós, para o PAN, é uma variável estruturante para todas as políticas. E é isto que torna o PAN diferente de todos e por isso é que nós somos a melhor opção de governabilidade, seja a nível conselho, seja a nível nacional, e estamos ansiosos para o dia, o momento em que os cidadãos, neste caso específico de Santa Maria da Feira, realmente se revejam e compreendam aquilo que nós temos de diferente e que é tão necessário para os anos que temos pela frente. Claro, o PAN é um partido relativamente recente, podemos dizer assim. Sim. Como é que olha para a implementação do partido no Conselho de Santa Maria da Feira, também no distrito de Aveiro? É assim, eu acho que é uma implantação que nós gostávamos sempre que fosse mais rápida, mas acima de tudo é robusta e sustentável. O que é que eu quero dizer com isto? Não é qualquer pessoa, nós temos o cuidado quando as pessoas nos contactam, alguns até porque querem ser candidatos a juntas de freguesia por aí fora, nós temos o cuidado de perceber se as pessoas realmente se alinham com aquilo que são os nossos valores. Nós não queremos ter pessoas por ter pessoas, nós queremos ter pessoas que realmente compreendam a essência fundamental da existência do PAN. E então lá está, por isso é que eu estou a dizer, vamos devagarinho, mas vamos de forma sustentável e robusta. Muito bem, além da candidatura à Câmara Municipal, vocês também têm uma lista à Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira. Quais são os objetivos do partido para este ato eleitoral? O que é que seria um bom resultado para o PAN? Eu vou dizer o que é um bom resultado para o PAN e um bom resultado para mim, especificamente. É assim, um bom resultado para o PAN é eleger pela primeira vez uma deputada municipal. Esse é um objetivo que nós consideramos muito realista e acho que é alcançável. E também significará que iremos bater no recorde em termos de votos no Conselho. O meu objetivo pessoal é, efetivamente, ganhar a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Eu sei que é super ambicioso, mas vinha para cá e vinha a pensar, casos de sucesso num contexto difícil. Futebol Clube Porto, em 1980, e troca o passo, ganhou uma taça dos campeões europeus que ninguém diria que ele iria ganhar. O próprio, falando de Futebol Clube Porto, apesar de agora eu ser simpatizante, quer de Feirense, quer de Futebol Clube Porto, o André Vilas Boas ganhou recentemente, por esmagadora maioria, ao Pinto da Costa, que Deus o tem em tanto descanso. Mas isto para dizer o quê? Nós devemos, acima de tudo, assumir esse compromisso e eu não concorro para segundo lugar. Portanto, nós temos um projeto sólido, robusto, ambicioso e necessário para os desafios sociais, ambientais, culturais e económicos que temos pela frente. Portanto, esse é o meu objetivo pessoal e, para mim, pessoalmente, algo a menos do que isso é uma derrota. Mas para o partido, para o PAN, se nós conseguimos eleger pela primeira vez uma deputada municipal, já será positivo. Será uma força importante na Assembleia Municipal, a voz do PAN?
É assim, eu espero sinceramente que sim, se as feirenses e os feirenses nos derem essa oportunidade, que tanto merecemos, desculpem a falta de humildade, eu acho que é de veras importante. É de veras importante porque se as pessoas olharem com cuidado para as políticas que têm vindo a ser implementadas, mas a passo lento, ao longo dos anos, muitas das medidas já foram apresentadas pelo PAN à Assembleia da República. Medidas como ciclovias. Nós já tínhamos apresentado já há alguns anos estas medidas, só agora é que começam a ser implementadas. Nós estamos a perder tempo porque, infelizmente, há más práticas políticas em que muitas vezes as forças políticas que estão no poder não querem dar o braço a torcer a uma boa medida da oposição. E então adiam essa medida, dão-lhes uns retoques e depois apresentam essa medida como sua. E isso, infelizmente, quem mais sofre por causa deste atraso civilizacional é efetivamente a população. Muito bem, temos o município de Santa Maria da Feira que é governado há mais de 40 anos pelo PSD, a única força desde o 25 de Abril que governa a autarquia. Falava há pouco desse objetivo de vencer a Câmara Municipal. É um objetivo difícil, outras forças partidárias ao longo dos tempos já tentaram. Já agora, como é que olha para a gestão do próprio município ao longo dos últimos anos? É assim, eu acho que as feirenses e os feirenses devem fazer um diagnóstico muito sério em relação àquilo que foi os resultados alcançados pelos sucessivos executivos do PSD. Chegam a este ponto e devem diagnosticar. Eles alcançaram os objetivos que nós necessitamos para ter boa qualidade de vida? Nós temos empregos suficientes, temos qualidade do ar suficiente, temos qualidade da água suficiente, temos escolas suficientes para os nossos filhos, esta análise toda, e, de acordo com os indicadores científicos, nós ficámos aquém daquilo que era necessário. Neste momento, em 2019, foi quando uma comunidade científica alargada disse que tínhamos 10 anos para reverter ou para impedir o aquecimento médio global em 1,5%. 1,5 grau, 1,5 graus. Sim. E infelizmente pouco ou nada foi feito por este executivo ou pela governação nacional PS e PSD. O diagnóstico que eu faço é conselheiro, mas também é nacional. Ou seja, PS e PSD, como é que eu vou te explicar? Desde o 25 de Abril houve coisas bem feitas, houve coisas menos bem feitas. E o diagnóstico é de nota insuficiente, porque não estamos alinhados em termos de poder de compra com a União Europeia, com os países da União Europeia, com a maior parte deles, estamos abaixo da maior parte deles, ou países da Europa de Leste, com devido respeito, que nos superaram em termos daquilo que é o poder de aquisição da sua população. Em termos ambientais, estamos mal e, portanto, não alcançaram os seus objetivos. Portanto, a nota, se é negativa, as feirenses e os feirenses devem pensar 2 vezes na altura de votar. Porém, e devo de alertar os nossos concidadãos para o seguinte: os 50 anos de democracia, apesar das suas imperfeições, foram bem melhores do que os 40 e tal anos de ditadura, que hoje em dia há aí forças políticas, nomeadamente extrema-direita, mas tudo que é para nós extrema-direita e extrema-esquerda não faz absolutamente sentido nenhum, de um ponto de vista sequer intelectual. Mas enquanto que nestes 50 anos os portugueses e as portuguesas vão para fora à procura de melhores condições de vida, de melhores oportunidades profissionais, os 40 anos de ditadura anterior, os portugueses não iam para fora. Eles fugiam do país, porque as suas liberdades eram limitadas, tínhamos uma ditadura e uma autocracia muito limitativa. Portanto, se a avaliação é negativa, quer do período da ditadura, pior ainda, não é? Quer desta democracia liderada por PS e PSD, está na altura, os nossos concidadãos devem ter a coragem de decidir dar um passo em frente. E o passo em frente são partidos como o PAN, especificamente o PAN, porquê? Porque nós posicionamos, em termos daquilo que é o espectro político, como um partido centro-progressista. O que é isto? Nós reconhecemos que existem políticas mais à direita, ou reconhecidas, ditas mais à direita e mais à esquerda, que fazem sentido. E progressista porque nós temos a vontade de transformar e não nos refugiarmos em velhas cartilhas de governação. Por exemplo, nós somos a favor de uma governabilidade baseada na governança, ou seja, envolver as partes interessadas nas diferentes temáticas, no ambiente da economia, da cultura, e tomar decisões com o seu feedback certamente construtivo. Exatamente. José Carvalho defende que quer para o Conselho práticas mais humanistas, ambientalistas e progressistas e que quer melhorar significativamente a qualidade de vida dos feirenses e de todos os residentes no Conselho. Em termos gerais, já vamos depois dossiê a dossiê, quais são as verdadeiras prioridades do PAN nesta campanha? Ora bem, as prioridades do PAN são as prioridades das pessoas. As prioridades das pessoas neste momento é a habitação. A prioridade do PAN neste momento é também a questão do ambiente. Mesmo que as pessoas às vezes não identifiquem essa questão como prioritária, nós sabemos, volto a repetir, está comprovado cientificamente que é prioritária. Porque não há qualidade de vida, por muito dinheiro que nós tenhamos no nosso bolso, se não tivermos um ar respirável de qualidade, se não tivermos uma água potável para beber, se não tivermos alimentos de qualidade, todo aquele dinheiro que nós amealhamos, depois vamos gastar em idas ao médico e em medicamentos.
de que é que nos vale. Portanto, a habitação é efetivamente uma preocupação central das pessoas, mas nós, e apesar de eu estar a identificar estas duas, na realidade nós temos uma visão de governabilidade integrada ou holística, ou seja, nós temos uma perspectiva alargada e percebemos que, por vezes, ao mexer no ponto A, por exemplo, a nível das condições de trabalho dos colaboradores de Santa Maria da Feira, vai ter um impacto, por exemplo, no ambiente do próprio concelho. Muito bem, vamos abordar alguns temas, se calhar podemos começar mesmo pelo ambiente, até porque focou esta temática no arranque da entrevista. Deduzo, e até porque tem dito, que pouco foi feito no município na área ambiental. Sim. Em que é que o PAN se distancia ou se diferencia e que propostas inovadoras traz para cima da mesa? Ora bem, muitas coisas. Eu vou nomear algumas. Muito bem. Uma delas é a aquisição de propriedades florestais e matos para a Câmara, pela Câmara, para usufruto e gestão da Câmara. O que é que isto quer dizer? Vemos, nomeadamente em programas de nível nacional, que espera-se que os privados façam esse investimento, que devem fazer essa troca. Da mancha florestal. A gestão da mancha florestal? Exatamente. Eu percebo o pedido, também percebo, por um lado, alguns proprietários. O problema é que os proprietários muitas vezes também têm uma visão de curto prazo. E o eucalipto, e infelizmente nós no PAN combatemos os eucaliptais com a nossa força toda, porque sabemos os impactos negativos que tem no ambiente, e então devia haver essa reflorestação de espécies autóctones e resistentes aos incêndios. Portanto, mas se nós, Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, nós procedemos à aquisição desses terrenos, temos toda a propriedade, literalmente, toda a propriedade para fazer a gestão adequada destas porções de território. E então, assim, para além de replantar as espécies autóctones que são necessárias, por exemplo, também vamos estar a fazer a sua própria manutenção, porque muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes não têm os recursos financeiros para fazer a gestão e a limpeza florestal, e nós aí teremos os recursos, as equipas necessárias para fazer esse cuidado. Esta é uma das medidas. Já agora, até porque falou sobre a questão dos incêndios florestais, a Proteção Civil viu-se a braços mais um ano com incêndios gravíssimos, um pouco por todo o país, sim, sobretudo aqui nesta zona norte. No que toca também aos agentes de Proteção Civil, e falo das corporações de bombeiros, temos 3 no Concelho, sim, defende também o reforço de verbas e também de melhoria das condições dos bombeiros que trabalham, claramente, em prol de salvar vidas e património? Claramente. Isso até faz parte da nossa base de trabalho nacional, portanto o reforço do trabalho, da importância dos equipamentos, do reconhecimento da carreira dos bombeiros, tudo isto faz parte a nível nacional. A nível local, o que nós podemos fazer, se eu chegar a Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, certamente vamos alocar recursos adicionais para as 3 corporações de bombeiros que temos aqui, com um acréscimo, já agora outra medida inovadora, que é integrar naquilo que é a responsabilidade de todas as equipas de proteção civil, formação também na área do cuidado animal, para saberem como lidar com os animais em contextos de crise. Já vamos também ao bem-estar animal, muito bem. Também uma proposta querida do PAN, naturalmente uma área que também, sim, tem bastante interesse para o partido, mas ainda nesta área do ambiente, e estávamos a elencar aqui algumas das medidas, posso guiar aqui um bocadinho, mas também o José esteja à vontade para apresentar outras propostas, a propósito também de um flagelo que continua a assolar o Concelho, a poluição dos rios, descargas poluentes. O que é que pode ser feito para mitigar, pelo menos, este problema? Mais fiscalização, mais sensibilização? Mais fiscalização, sim. Mais sensibilização, sim. Mas mais controle regular dos diferentes afluentes que passam pelo Concelho, também. Ou seja, em parceria com as universidades e com equipas técnicas, nós temos que colocar estações de monitorização da qualidade da água ao longo de todos os nossos cursos ribeiros. Uhum. Acho que isso aí é fundamental, porque realmente chegam a ser... É criminoso, daí nós já agora introduzimos outra medida que nós temos a nível nacional, que é o ecocídio, ou seja, determinado tipo de descargas que têm um impacto tão nocivo para o ambiente deviam ser criminalizados, e não. Infelizmente é uma sapatada na mão e, portanto, é insuficiente para como é que eu vou explicar? Para desmotivar as pessoas a fazerem esse tipo de descargas. Os meus pais têm uma propriedade pelo qual atravessa o rio Caster, e eu ainda era adolescente, nunca mais me saiu da cabeça esta imagem. O rio era vermelho. Ou seja, uma descarga ilegal para o rio, e aquilo passava em vermelho. Não era um vermelho compacto, mas claramente era um tom de vermelho. Agora, se foi tintas, se foi algum matadouro, não faço a mínima ideia, não é? Mas isso realmente passa por aí ter essa monitorização regular. Uhum. Ainda assim reconhece que tem vindo a ser feito um trabalho no sentido de melhorar a qualidade dos rios? Sim, tem vindo, mas isso, o que é que acontece? Obriga a um processo de renaturalização. E este processo de renaturalização, se as coisas fossem sempre bem feitas, era mais económico não fazer asneira, porque estar a recuperar tudo é muito mais caro, mas sim deve ser feito. Foi alguma coisa feita, é insuficiente, porque também deve ser implementada a regeneração dos rios. Recentemente comentei que sou do tempo em que ainda havia enguias no rio Caster. Portanto,
já onde vai esse tempo, mas era importante reintroduzir essas espécies, sim, de existirem em algum lado, por exemplo, no nosso país, mas era importante esse processo de regeneração. Só que lá está, qualquer processo de regeneração, de renaturalização, sai mais caro se tivessem sido bem feitas as coisas no passado. Muito bem, ainda há pouco falava que o planeta está em contraciclo no que toca também a tentar baixar o aumento da temperatura. Podemos falar também de alterações climáticas, temos verões cada vez mais quentes e também na altura do outono e inverno e até a primavera temos momentos de grande pluviosidade, nomeadamente aqui no concelho. O que é que pode ser feito para também tentar conter estas alterações climáticas a nível do território? Muito bem. A aquisição dos terrenos e como é que eu vou explicar? E a reversão da mancha de eucalipto, ok, já vai ajudar. Adicionalmente, nós temos uma proposta em termos de urbanismo, uma delas é que vai demorar o seu tempo, nós temos consciência que vai demorar o seu tempo e há muitas limitações, principalmente na sede do Concelho, que é um alargamento dos passeios, para que permita às pessoas com mobilidade reduzida poderem circular livremente e também para a colocação, a plantação de árvores autóctones ao longo dos passeios. Um exemplo, nós temos mesmo aqui perto, na Avenida da Biblioteca, infelizmente só do lado esquerdo, uma decisão política, um exemplo daquilo que nós poderíamos fazer e deveríamos fazer a nível do Concelho, porque o facto de termos mais arvoredo, quer dentro da cidade, quer fora da cidade e pelo resto do Concelho, vai ajudar precisamente a moderar as temperaturas e os fenómenos climatéricos, dentro de certos limites, obviamente. Sim, ainda há pouco falava que isto é um flagelo e que é necessário agir já se devia ter feito mais Exatamente. Antes. Porquê é que não há este sobressalto também junto à comunidade? Parece que é sempre um assunto lá longe e que não nos vai atingir, mas que já está a atingir o país. É assim, é super preocupante, mas infelizmente, apesar de ser compreensível, as pessoas têm uma visão de curto prazo. Como é que eu estou? O que é que eu faço? O que é que eu ganho com isto? E deviam ter uma perspectiva um bocadinho mais alargada, porque as pessoas não têm esta visão. Estou a falar genericamente e a apontar primeiro o dedo. Cabe aos políticos ter essa visão a longo prazo. Exatamente. Portanto, e porque não têm essa visão e preocupam-se em valores financeiros, estou aqui a tentar moderar um bocadinho, a escolher as palavras, preocupam-se mais, por exemplo, em dar benefícios temporários, por exemplo, à população mais idosa, em vez de, se calhar, investir em algum tipo de medida que tenha um impacto mais positivo em toda a sociedade. E eu percebo, mas muitas vezes parece mais manobra política do que propriamente uma política de médio e longo prazo. E este tipo de medida não é uma política de médio e longo prazo. É pontual, para depois, numa eleição, principalmente em ano de autárquicas, sim senhor, nós tivemos aquele abono adicional. Mas devia de haver, isto como é que eu vou te explicar, Filipe? É um bocadinho medidas quase que de mendigagem, porque são medidas pontuais e não são transformações, não são as prometidas renovações de políticas que nós tanto precisamos. Portanto, era preciso isso, há falta de visão e neste momento já só temos 4 anos para impedir esse aumento da temperatura média. José, podemos fechar a área do ambiente. Sabemos que depois há outras áreas que vão sempre tocando esta. Gostava de virar a agulha para um tema caro aos feirenses, o preço da água no concelho. É uma das questões que está sempre em cima da mesa, em cada campanha eleitoral. Como é que analisa a concessão da rede de água e de saneamento, a Indáqua, e também qual é a posição do PAN? Temos partidos que defendem a remunicipalização, outros a renegociação do contrato. Qual é a posição do PAN e também como é que olha para este grave problema no concelho? Muito bem, é assim, claramente a Indáqua saiu beneficiada deste contrato. Não está blindado, mas o preço, nós pelo conhecimento que temos do contrato, as cláusulas de rasgar, entre aspas, o contrato são muito elevadas. O que nós defendemos neste momento é uma posição moderada, entenda-se. Assim, mais uma vez, se eu assumir a presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, é uma reunião de urgência com a Direção-Geral da Indáqua no sentido de renegociar os preços da água. Pomos os papéis na mesa, eles apresentam os custos e os benefícios, os proveitos que tiram e tentamos renegociar dentro de determinadas condições. Deve haver, lá está, uma situação de win-win, portanto ambas as partes têm que ganhar e temos que analisar essas possibilidades. A nós, e de acordo com a informação que temos neste momento, achamos que não é muito responsável estar a rasgar o contrato e a remunicipalizar já. Devido aos custos também? Devido aos custos, exatamente. E também, se calhar, a capacidade do próprio município de assumir ele próprio a gestão da rede. Exatamente, esse encargo, sim. Mas nós, por acaso, focámos até mais na questão financeira neste momento, portanto, uma medida imediata que deve ser a renegociação dos preços da água para a nossa população. Muito bem, é um tema caro aos feirenses. Já agora, como é que avalia também o serviço prestado pela concessionária? Temos também o Executivo muitas vezes a dizer que é um serviço de qualidade e é por isso também que os feirenses pagam mais. Muito bem, é assim, quanto ao desempenho qualitativo, eu já tive duas versões. Já me disseram que a qualidade era boa, que a qualidade era média. Portanto, se é positiva, significa que o facto de termos contratado a Indáqua foi uma decisão positiva. Agora, as condições que foram negociadas,
que falta saber se até são lesivas para o município ou não, é que se calhar não deviam ter sido feitas como foram feitas. Acha que o Executivo deve também explicações aos feirenses a propósito deste contrato? Exatamente. E as condições, a duração até posso perceber, mas determinadas condições, porque houve apoios a fundo perdido que foram dados para a organização, para a empresa, e eu pergunto que contrapartidas é que o município tirou. É uma das prioridades também do PAN sim. nesta campanha autárquica. Podemos agora olhar para a questão da habitação, elegeu também como uma das prioridades. Em primeiro lugar, que diagnóstico é que faz da oferta pública que existe de habitação aqui no Concelho de Santa Maria da Feira? Ora bem, está diagnosticado, ponto número 1, que é insuficiente. Assim como é insuficiente no Concelho, é insuficiente a nível nacional. E então há que agir. Mas lá está, mais uma vez, mais uma nota negativa para o município. Devia ter antecipado determinado tipo de necessidades. Já sabemos qual é a percentagem nacional. A percentagem municipal, creio que é cerca de 2%. A média nacional anda à volta dos 5%. O Porto, vi uma entrevista do Rui Moreira recentemente, anda à volta dos 12%. E temos cidades europeias que têm taxas de habitação pública a 30%. Portanto, nós achamos que esse devia ser o objetivo. Portanto, há muito a fazer. Não se vai fazer em 4 anos. É um projeto a médio e longo prazo, mas que é importante fazer. Ou seja, nós devemos de nos nivelar por aqueles que são os melhores. Se demorarmos um bocadinho mais a lá chegar, é compreensível, porque nós temos recursos, se calhar, mais limitados que outras cidades europeias, mas esse deve ser o nosso objetivo. E que medidas é que apresenta o PAN também para combater este flagelo dos preços elevados e também da falta de oferta? É assim, antes de introduzir as soluções, que vou introduzi-las, acho que é importante fazer a seguinte análise. Eu acho que era importante haver uma articulação entre os municípios, no sentido de gerir a oferta e a procura. Porque o PRR, o que é que veio? Veio criar situações de extrema procura e de limitada oferta, porque nós temos um parque de empresas de construção pública limitado, a oferta explodiu e então esta falta de articulação, apesar de eu compreender que havia um PRR e um prazo limitado para o fazer, mas esta falta de articulação levou a que houve este aumento dos preços. Ponto número 1. Ponto número 2. O facto de neste momento estar diagnosticado que até a própria classe média, que de acordo com os economistas é quem paga os impostos em Portugal, os mais desfavorecidos não têm possibilidade de pagar e os mais ricos, alguns deles, têm maneiras de não pagar os impostos que deviam pagar. Portanto, isto mais uma vez é uma falha do modelo de governação do PSD e do PS e eu pergunto, vale a pena continuar a apostar nestes partidos? Deixo a pergunta no ar. Quanto às nossas soluções, quais são? Nós vemos isto em 4 frentes, na realidade. Mais habitação social, construção a preços controlados, a preços acessíveis e cooperativas. Como é que nós vamos executar isto? Não sei se neste momento o Executivo da Feira já terminou ou não de fazer o levantamento de quantas habitações e edificações é que tem de sua propriedade, porque a partir do momento em que isso esteja feito, nós podemos perceber uma coisa. Quantas é que nós vamos poder reabilitar para a habitação, e já agora introduzo outras 2 matérias, quantas é que eventualmente poderemos adaptar para mais lares e quantas é que podemos adaptar, por exemplo, para mais creches, para a nossa população, que isto são mais outras dimensões que também são importantes. Pronto. E então começa por aqui, por terminar o diagnóstico, dar prioridade àquelas habilitações cuja recuperação é mais rápida, é mais fácil e menos custosa e ir crescendo em função do que for a nossa disponibilidade em termos orçamentais. Sabemos que estas medidas não vão resolver o problema no imediato. Sim. É preciso também paciência por parte dos cidadãos para que as políticas funcionem e para que a construção avance? É assim, a mim custa-me pedir isso, mas sim, é preciso paciência porque ninguém constrói uma casa em 24 horas. Há uma medida, já agora partilho, nós não debatemos internamente, não deixa de ser curioso. Ontem vi um debate do Concelho de Braga e havia uma proposta de casas modulares. Muito bem, até pode servir como uma medida temporária, acelerará um bocadinho o processo, mas até as casas modulares também têm que ser produzidas e colocadas no sítio e feitas as ligações de água, dos ramais de água, de luz e por aí fora. Exatamente. Vamos passar para a mobilidade e aqui temos vários assuntos para debater, naturalmente, até porque chegou aqui à entrevista a horas, naturalmente, mas já quase em cima do tempo. É difícil circular no Concelho de Santa Maria da Feira, nomeadamente aqui no centro da cidade. Hoje também é regresso às aulas, portanto, há mais movimento. Como é que diagnostica estes problemas? O que é que está errado? E também que medidas é que o PAN tem para melhorar a mobilidade, sobretudo aqui no centro da Feira, sim. E os acessos ao hospital que estão sempre em hora de ponta entupidos? Muito bem. É assim, são várias. Uma delas, já agora, não sei se a Filipe ia colocar essa questão, mas, portanto, nós somos a favor da construção de uma rotunda em Picalhos. Sim. Somos a favor do túnel da Cruz. Já íamos falar sobre isso mais à frente. Mas quer que eu deixe para depois? Sim, pode ser. Para depois? Para depois. Ok, muito bem. Muito bem. Outras medidas de acessibilidade. E aqui é um exemplo de uma medida que resulta de uma perspectiva integrada. Ou seja,
nós defendemos a implementação do regime de trabalho híbrido em todas as dependências da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O que é que isto vai provocar? Vai provocar uma redução de veículos, na ordem das centenas, não sabemos quantas, não fizemos o estudo, mas na ordem das centenas. Portanto, isso já vai tirar um número considerável de veículos dentro da cidade. Já agora, que mais valias é que poderá ter este regime híbrido também para o funcionamento da Câmara Municipal? Sabemos que há processos que levam bastante tempo, que ficam atrasados. Sim. Isto iria agilizar ou empancar os serviços municipais? É assim, o impacto é de neutro a positivo. Porquê? Está cientificamente comprovado que pessoas felizes têm melhores desempenhos. Portanto, se as pessoas não perderem vida no trânsito para dentro e para fora da cidade de Santa Maria da Feira, já vão ter mais disposição para trabalhar. Portanto, eu acho que é neutro ou positivo em termos daquilo que são as dinâmicas da Câmara. Hoje em dia existem novas tecnologias e, obviamente, estamos a falar de colaboradores que não têm contacto com o público, nem têm um trabalho físico. Isso é importante, até porque temos população envelhecida que não está habituada a novas tecnologias sim. E que gosta de se deslocar aos serviços sim. E de ter alguém que os atenda. Sim, e é importante haver, então, aqui algum apoio. É claro que aqui temos que analisar em conjunto com as juntas de freguesia, ter colaboradores lá que ajudem precisamente as pessoas de idade a fazer alguma dessas tipos de diligências que são necessárias da parte deles fazerem. Portanto, é um trabalho que aqui importa articular para perceber e dar esse apoio, também para evitar as idas e vindas das pessoas, nomeadamente as de mais idade e as com dificuldades de mobilidade, ao centro da feira. Portanto, isso vai retirar. Nós acreditamos também na liderança pelo exemplo. Portanto, se empresas do município virem, ok, o regime híbrido está a resultar na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, talvez também resulta na nossa empresa, e também fazer uma gestão pressionada dos horários das empresas. Aqui não podemos mandar na casa dos privados, mas apresentar essa sugestão, porque se houver essa gestão segmentada, chamemos-lhe assim, dos horários de diferentes empresas, também vamos estar a reduzir picos de trânsito para a nossa cidade. Muito bem. Tunel da Cruz, PAN é a favor deste projeto. É um projeto há muito ansiado pelos feirenses e que teima em sair do papel e a ir para o terreno. Exatamente. Portanto, mais uma vez, é uma prova que o Executivo PSD falhou. Não conseguiram fazer. É uma velha promessa. Disse recentemente, já tem Sabemos barbas. também que esta obra tem que ser suportada pelo Governo, até pelo valor que sim, acarreta. Sim, e é uma estrada nacional que ali passa. Sim. Mas isto é incompreensível, ainda por cima de um Executivo PSD que não tenha conseguido, no passado ou no presente já, ter conseguido negociar com um Governo da mesma cor a aceleração desse... Não é a aceleração, é a recuperação do tempo perdido desse projeto. Portanto, é incompreensível. A partida agora está em andamento, não é? Estão os projetos a ser desenvolvidos. Sim. A partida estão... E concorda, olhando para o projeto, concorda que trará mais valias à cidade? Claramente. Traz por aquilo que passa neste momento, ou seja, porque eu acho que uma rotunda, eu e a equipa toda do PAN, nós achamos que não vai resolver o fluxo de trânsito, nem a segurança. Um túnel vem porque afasta logo, rapidamente, um grande fluxo que cruza Santa Maria da Feira. Portanto, sim, o túnel é a solução. Falamos sobre mobilidade, mas sobretudo centrada no automóvel, mobilidade para peões também, preocupação com passeios, com tornar também o espaço público atrativo para que a pessoa possa deslocar-se a pé ou através de outros modos suaves. É uma prioridade do PAN? É uma prioridade do PAN. Temos no nosso programa, quer nacional, quer concelhio, a implementação uma maximizada de como é que eu vou explicar, de redes, neste caso específico, de rede de concelhia de mobilidade suave ou ativa, ou seja, com vias cicláveis e pedonais, que seja uma rede de concelhia que ligue todas as freguesias do concelho entre elas, e que também deve de servir como um elemento integrado na mobilidade do concelho. Ou seja, ter conexões ou proximidades junto de paragens de autocarro, eventualmente estações de Voguinha, mas também espaços ribeirinhos, zonas naturais, no sentido de tornar mais agradável a experiência de andar de bicicleta ou de caminhar ao longo do concelho. E volto a repetir, a integração da intermodalidade no concelho é muito importante e pode ser esta rede, na realidade, de mobilidade suave e ativa, pode ser um elemento crucial na qualidade de vida e na redução da dependência de determinado tipo de transportes por parte da população. É muito difícil mudar esses hábitos, até porque temos transportes públicos que não servem a população. Existem algumas carreiras, naturalmente, que são mais fáceis de utilizar quando estamos a falar de ligação a grandes centros, mas a verdade é que entre freguesias ou até de freguesias para a sede do concelho existem poucos autocarros. Em dezembro completam-se 2 anos desde a entrada em funcionamento da rede de transportes Unir. Que avaliação é que faz desta rede? Prometia uma revolução na área dos transportes? Essa revolução, no seu entender, aconteceu?
É assim, a revolução não aconteceu, claramente. As limitações entre freguesias e de freguesias para a sede de concelho são muito fracas. Este é o diagnóstico de colegas que eu tenho, pessoas que eu conheço e que usam esses transportes, portanto é muito limitado. O que é que importa, o que é que o Executivo já devia ter feito, não é suficiente. Aliás, o Executivo, que faz parte da área metropolitana do Porto, já devia ter acautelado estas questões. Portanto, mais uma vez, é mais uma falha do Executivo do PSD. E eu volto a questionar às pessoas, vale a pena votar em executivos que não têm satisfeito as suas necessidades mais básicas, que é a deslocação das suas freguesias para a sede de concelho quando precisam? Deixo mais uma vez a pergunta no ar. Mas isto para dizer o quê? É importante então, tarde, mas tentar agora, junto da área metropolitana do Porto e nas suas instituições, no sentido de rever e aumentar a disponibilidade de transporte, nomeadamente das freguesias mais limítrofes do concelho, quer para a sede, quer para o Porto, porque também há limitações mesmo até ir para o Porto de quem está a meio caminho. O hábito de pegar no automóvel, penso que também só pode ser alterado se existir um verdadeiro transporte público e não apenas, e existem muitas freguesias que têm um horário ao início da manhã e um horário de regresso à noite. Tem que rever-se isto, porque só através dando oferta aos utilizadores é que haverá depois a procura. Claro que sim. E se as pessoas virem as mais-valias que há, o apoio. Por exemplo, eu sou utente da Unir. Ainda estou de férias, em breve vou regressar ao trabalho. Mas isto para dizer o quê? Eu vou todos os dias para o Porto, vou e venho. Existem vários horários. Obviamente que a escala, infelizmente, não pode ser a mesma, por questões também económicas, mas devia ser mais diversificada do que ter só um de manhã e um à tarde, começa por aí. E então é importante realmente as pessoas terem essa qualidade, porque eu tenho um custo mensal de 40 euros. Eu fiz as contas. Para o Porto, ainda por cima com despesas de parque, eu ia gastar mais de 200 euros por mês. Portanto, quando as pessoas virem os benefícios na carteira ao fim do mês, certamente vão pensar 2 vezes, espera, eu tenho aqui isto, custa-me 40 euros. Ir para a feira, ir e vir todos os dias, custa-me, sei lá, 150 euros. Então vou mudar os meus hábitos porque vou poupar dinheiro e vou ter mais dinheiro disponível ao fim do mês. É também um caminho difícil este e moroso naturalmente. Sim. Já agora, a propósito também do Voguinha, a linha do Voga, sim, o PAN tem alguma medida a propósito, como é que olha para a ferrovia também? Sim. Sabemos que está a sofrer algumas obras de reabilitação, sim, e que, apesar das condições em que funciona e também da morosidade do transporte, que continua a ter muitos passageiros. Que medidas é que tem o PAN para esta matéria? Nós achamos que o Voguinha deve ser integrado também na intermodalidade, portanto, quanto mais oportunidades a nossa população tiver de escolha, poderá mudar mais rapidamente os seus hábitos de mobilidade e deve ser integrado, então, na intermodalidade do concelho e também servir uma função turística. Ou seja, tendo em conta o seu histórico, acho que isso pode ser, como é que eu vou te explicar, alavancado no sentido de também servir essa possibilidade como uma atração turística do concelho. Mas é importante, nós somos completamente a favor que esteja a ser requalificada, questionável a parte técnica, não vou entrar por aí, mas o facto de já estar a ser requalificado é muito importante. Pelo que nós sabemos, a velocidade também vai aumentar e, portanto, só por aí já vai servir melhor os cidadãos e então é importante fazer este planeamento intermodal da cidade para que o Voguinha seja uma artéria importante. Exato, gostaria de falar sobre o bem-estar animal, um tema também importante para o PAN. Que diagnóstico é que faz das políticas que têm vindo a ser implementadas no Concelho de Santa Maria da Feira no que toca a tomar conta dos animais? Temos vários problemas, animais errantes, se calhar falta também de castração dos próprios animais para que não haja reprodução, canis sobrelotados, associações de trabalho voluntário que estão assoberbadas. O diagnóstico é difícil. É assim, o diagnóstico não é muito positivo. Sim. Houve algumas medidas que foram implementadas, ainda bem que foram implementadas. Há o apoio às associações, o canil é manifestamente insuficiente. E então o que é que nós defendemos? Reforço das equipas multidisciplinares, mais apoio para as associações, mas uma das nossas medidas inovadoras é a proposta de uma reserva dos animais errantes. Esta reserva vai aglutinar tudo aquilo que são os animais errantes e matilhas e por aí fora, num contexto afastado dos centros populacionais, com equipas devidamente qualificadas para fazer a gestão de todo esse espaço, que também deve ter uma funcionalidade pedagógica e, portanto, iremos convidar as escolas, quando tiver criada essa reserva, no sentido de conhecerem mais proximamente os animais e até, quem sabe, em adotar alguns animais. Agora, é uma das medidas que nós temos também num contexto educacional, é, para além de terem uma quinta pedagógica, as escolas do concelho, ou se não tiverem nas instalações, nas proximidades, walking distance, portanto, fácil de caminhar até chegar lá, juntamente com a adoção de um animal em algumas instituições. Não digo nas escolas, porque aí levanta algumas questões por
causa de algumas conversas que tivemos com algumas pessoas, mas se conseguimos implementar e se garantimos, nomeadamente quem acompanha, quem cuida dos animais durante as férias, que são momentos em que as escolas estão fechadas, achámos que isso seriam medidas muito interessantes para o Conselho e para humanizar mais as nossas crianças e os nossos jovens que estão cada vez mais distantes entre si por causa das novas tecnologias, redes sociais e por aí fora. Já agora, em que é que difere uma reserva de animais de um canil municipal, por exemplo? A diferença é da água para o vinho. Portanto, um canil, os animais estão todos colocados em boxes muito limitadas, mais de um por cada box. Uma reserva tem esse espaço todo natural onde eles podem circular, correr livremente. Estamos a falar, obviamente, de um grande espaço, mas também educados, acompanhados e terem só isso, o facto de poderem correr e não estarem aprisionados durante o dia todo, já será uma vida muito mais feliz para eles e muito mais contentes. Eu acho que ninguém gosta de estar preso durante todo o dia, com algumas saídas temporárias, e então se tiverem esse espaço para correr e brincar todo o dia, certamente terão vidas muito mais plenas. Estamos a falar de um investimento elevado, até depois pela necessidade de ter pessoas a tempo inteiro a tomar conta destes animais. É assim, um investimento não é elevado. É preciso, obviamente, fazer um investimento, mas estamos a falar, por exemplo, em áreas florestais devidamente condicionadas, portanto o seu preço não é elevado. Em termos de construções, não há muita, mas haverá alguma, mas estamos a falar mais de escritórios e algumas boxes, mas abertas sem estarem fechadas. Portanto, é preciso fazer um investimento, sim, mas não é tão grande como se pensa. Muito bem. O Concelho de Santa Maria da Feira é o concelho mais populoso do distrito de Aveiro, mais de 130 mil habitantes. Tem também grande pujança económica. Como é que olha também para a maneira como este dossiê do desenvolvimento económico tem vindo a ser gerido pelo município, em primeiro lugar? É assim, não tem vindo a ser desenvolvido como nós achamos que deve ser desenvolvido. Nós, PAN, e no sentido, e recordando aquilo que eu disse no início, uma coisa que nos distingue de todos os outros partidos é que para nós o ambiente é basilar, é nuclear. E, portanto, o que nós defendemos em termos de modelo económico são duas coisas. Primeira, a Bicefeira deve haver uma reorientação estratégica no sentido de tentar captar investimento de economia verde, ou seja, produção de energia, agricultura biológica, são alguns exemplos. E este é um exemplo. E lá está, isto é estruturante. Porquê? Porque se nós tivermos no nosso concelho entidades que tenham um impacto positivo, isto vai contribuir para melhorar a qualidade de vida dos feirenses. A outra tem a ver com as dimensões que devem ser incorporadas em concursos públicos. Não pode ser uma visão meramente economicista quando nós lançamos uma obra pública. Deve haver outras variáveis. Portanto, a dimensão social, ambiental, cultural e também, obviamente, económica devem ser tidas em conta quando lançamos concursos públicos. Porque essas dimensões devem ser avaliadas. E porquê? Vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, uma pedreira a céu aberto foi trabalhada quase até ao limiar de uma autoestrada. Já não sei onde é que foi. Ou de uma estrada nacional. E não houve qualquer responsabilização, tanto quanto eu sei, da entidade exploradora. Ou seja, não foi tida em conta nem a componente da segurança, nem a questão ambiental. Aquilo ficou uma pedreira a céu aberto, buracos de, digo eu, centenas de metros, e ficou assim. Ou seja, o caderno de encargos na altura em que foi aberto este concurso público ou este pedido de exploração não teve em conta essas dimensões. Portanto, estas dimensões são fundamentais de ter em conta para uma adequada governação. E, portanto, isso, tanto quanto eu sei, não está a ser levado a cabo pelo Executivo e, portanto, está claramente a falhar. Ainda bem que estão a ser criados postos de trabalho. Ainda há pouco tempo falei da questão do projeto da Lufthansa. Muito bem, ainda bem que veio para o Conselho. Mas eu também questionei quantos empregos diretos é que vão ser destinados aos nossos habitantes. Eu sei que Estamos a falar de trabalho qualificado, eu sei, extremamente portanto, especializado. Sim, portanto, ainda bem que é. Mas quando nós analisamos, atenção, eu sou a favor, o PAN é a favor, obviamente, que a Lufthansa tenha vindo para cá, mas só estou a questionar as dimensões que devem ser analisadas para percebermos o real impacto e quanto é que efetivamente dessa riqueza produzida é que fica no Concelho. Muito bem. E em relação aos salários no Concelho de Santa Maria da Feira, é necessário também promover políticas ou de alguma forma tentar atrair empresas que paguem melhor para que também a economia seja mais atrativa? É assim, sim. Portanto, neste caso, a Lufthansa, nesse aspecto, obviamente... Cumpre os requisitos. Exatamente, cumpre os requisitos em termos daquilo que é a riqueza. Mas se nós também conseguimos ajudar a população a poupar dinheiro, também vamos estar a pôr dinheiro nos bolsos. Mas sim, idealmente, estamos a falar dessas grandes empresas. Mas lá está. Temos que perceber qual é o nosso tecido profissional e tentar encontrar soluções que vão um bocadinho de encontro. E tanto quanto eu sei, infelizmente, uma grande parte da população não é altamente qualificada.
mas não estamos aqui para governar para as feirenses e para os feirenses, então temos de ter isso também em conta. Já agora, não sei se o PAN fez algum diagnóstico também às zonas industriais do concelho. Temos zonas que estão em boas condições, outras em que é necessário melhorar acessibilidades, aprimorar também as próprias infraestruturas. Sim. Que análise é que faz o PAN e tem medidas concretas para também... Porque as empresas só se instalam no concelho se tiverem condições para isso. Exatamente. Pronto, é assim, vou recuperar a questão da renaturalização. Os que estão degradados devem ser devidamente requalificados à luz daquilo que são as boas práticas ambientais. Portanto, estão degradadas, é preciso recuperar infraestruturas. Essas infraestruturas devem ser recuperadas de forma a que permitam a introdução de elementos verdes. Isto porquê? Para salvaguardar a própria qualidade do ar, para serem até mais cativantes para quem trabalha. Porque alguém que trabalha num mau ambiente, em que trabalha em edifícios feios, com más acessibilidades, com zonas muito cinzentas, não gostam. Enquanto se tivermos, mais uma vez, um arvoredo igual a que temos na Avenida da Biblioteca de Santa Maria da Feira, certamente terão um estado de espírito diferente se tiverem melhores condições. Muito bem, vamos falar sobre cultura, que também pode estar ligado ao desenvolvimento económico, depende como o Executivo olha para esta questão. Sabemos que o município também aqui dá algumas cartas, tem grandes eventos que também atraem muitas pessoas, não só do país, mas também do estrangeiro, Imaginários, Perlim, também a própria viagem medieval. Em primeiro lugar, como é que olha também para o rumo traçado pelos executivos anteriores e o atual, nesta área da cultura? Já vamos também a propostas do PAN nesta área. Muito bem, o diagnóstico que nós fazemos é positivo, porque houve uma evolução positiva, realmente a imagem da feira transformou-se em termos culturais. Acho que, analisando tudo aquilo que é o espectro do Executivo, acho que esse será aquele que merece nota positiva. Porém, infelizmente, e viu-se este ano, o nosso ex-libris cultural, que é a viagem medieval, infelizmente teve alguns episódios muito negativos que não abonam em nada para a imagem do evento. Portanto, como, por exemplo? Insegurança, arrufos, já altas horas da noite, menores de idade embriagados, portanto tiveram acesso a bebidas alcoólicas, entraram no recinto depois de determinadas horas e proporcionou tudo isto, e é importante fazer uma revisão daquilo que é o programa de segurança do evento, antes, durante e após, até determinadas horas obviamente, e garantir que isto não volta a acontecer. E estamos a falar de um trabalho integrado com as empresas do concelho. Porque nós ouvimos alguns testemunhos e os jovens menores de idade, mais uma vez, que é preocupante, em comprar bebidas alcoólicas de algumas superfícies alimentares do nosso concelho. E é preciso mudar isso, tem que haver uma melhoria na questão da segurança, é isso? Sim, mas em termos de conteúdos, a viagem medieval? Em termos de conteúdos, o feedback que nós tivemos da população foi mais fraquinho este ano, portanto é importante recuperar e introduzir mais o fator histórico, haver todo esse trabalho de riqueza cultural que deve ser partilhada em diferentes espaços do evento, para não ser só negócio, porque as pessoas depois sentem falta daquilo que é a riqueza e muitas vezes sentem que estão a ser exploradas, só vêm aqui, é tudo muito caro. Esta é a visão que nós temos. O feedback que recebemos, então é importante rever o programa, nomeadamente a componente cultural e a componente da segurança, isto obviamente no caso da viagem medieval. Em termos daquilo que é a nossa visão, nós achamos que devia de haver uma maior descentralização do que há atualmente. Sabemos que houve algumas iniciativas e ainda bem, e são de louvar. Uma estreando este ano, a Capital Concelhia da Cultura, por exemplo. Exatamente, mas é preciso ir mais além. Acho que deve haver uma articulação interfreguesias, liderada obviamente pela Câmara Municipal, em que nós temos um programa anual cultural em que permite a todas as freguesias do concelho apresentarem as suas propostas, criarmos esse plano anual e dar oportunidade a todas as freguesias para mostrarem a sua capacidade de organização, o seu trabalho, obviamente sempre com o apoio que for necessário por parte da Câmara Municipal. E nós achamos que esta descentralização é realmente importante para que as pessoas do concelho se sintam unas. Há pouco tempo eu partilhei, também numa entrevista, que nós, já agora passo a palavra, que é nós, os partidos com representatividade no Concelho de Santa Maria da Feira, nós participamos ou organizamos interpartidariamente debates interpartidários. Os debates interpartidários. E nós fizemos questão que, quando foi a nossa vez de organizar, que fossem Milharóis de Poiares. Porque é uma das freguesias que mais distante se sente da sede do concelho. Então nós, mais periférica também. Sim, mas lá está. É importante então criar este tipo de estratégias, de políticas, no sentido de aproximar, nem que seja psicologicamente, os nossos cidadãos de Milharóis de Poiares e das freguesias mais limítrofes do centro da cidade, e todas se sentirem
feirenses de pleno direito. Exato. Dizia há pouco que é necessário levar a cultura a todas as freguesias, mas também é preciso lembrar que nem todas as freguesias têm os equipamentos necessários para, se calhar, acolher um evento de alguma envergadura. É necessário também investir nessa parte infraestrutural, não é? Sim. De infraestruturas. É claro que é, mas fazemos também de forma progressiva. E nem todos os espaços requerem grandes auditórios. Existem muitas manifestações culturais, por exemplo, podem ser ao ar livre que também. É positiva, que pode ser ao ar livre. Portanto, os mercados podem ser enriquecidos com componentes culturais também, e tornar toda esta oferta um bocadinho mais diversa, mais rica, e motivar as pessoas também a irem mais aos mercados locais e a comprarem mais produtos biológicos. Sim, reforçar as verbas aos agentes culturais é também medida do PAN? É assim, nós temos que perceber bem as contas do Conselho. Sim. É preciso fazer aqui uma auditoria há 10 anos para perceber exatamente que fundos é que nós temos, mas sim, se houver essa possibilidade, claramente que sim. Muito bem. Temos que falar também sobre turismo, aqui no Concelho de Santa Maria da Feira. Temos vários pontos atrativos, além dos grandes eventos, o Castelo de Santa Maria da Feira, as Termas das Caldas de São Jorge, temos também os passadiços do Rio Uima, posso falar também do Porto de Carvoeiro, são apenas alguns exemplos, existem mais. Que visão é que tem o PAN e de que forma é que se pode catapultar também esta vertente turística que vá além destes grandes eventos que acontecem em alturas específicas do ano? É assim, se nós conseguimos construir, portanto, chegar à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, se nós tivermos força na Assembleia da Assembleia da República também era bom, na Assembleia Municipal, para fazer passar os nossos projetos, a rede concelhia de mobilidade suave e ativa vai servir como um elemento, por si só, um ex-libris turístico. É essa a nossa visão que nós temos para vou-lhe chamar, para ser mais fácil, para a ciclovia. E isso será um atrativo turístico que vai reduzir um bocadinho a sazonalidade do turismo e vai esticar um bocadinho mais aquilo que nós temos para oferecer em termos de oferta turística. Por outro lado, é preciso mais alojamento, mas o alojamento turístico que nós defendemos, atenção, não hotelaria? Hotelaria, sim, mas não é uma hotelaria qualquer, nem é um alojamento qualquer. O que nós pretendemos para o Concelho, estamos a falar em oferta de hoteleira de qualidade, a nível sustentável ou até mesmo regenerativo. Hoje em dia estas são as boas práticas a nível do turismo e essa é a visão que nós, PAN, temos para o Concelho de Santa Maria da Feira. Não é uma hotelaria qualquer, não é uma hotelaria de massas, é uma hotelaria dentro destes âmbitos, portanto, respeitando aquelas dimensões que eu referi inicialmente, a nível social, ambiental, cultural e, obviamente, também económico. No arranque desta entrevista falou também sobre a área social, a tocar algo leve, a necessidade de mais lares de idosos, também de creches. É necessário realmente mais infraestruturas, estão todas lotadas. Sim. Que propostas tem o PAN? Ora bem, a nível dos idosos, reforço das equipas multidisciplinares para dar o apoio necessário, termos um programa de formação adicional e, se calhar, analisar a possibilidade de termos um suplemento salarial para as pessoas que fazem esse trabalho. Nós sabemos que é um trabalho difícil, que há poucas pessoas interessadas em fazê-lo, e então um suplemento salarial por parte da Câmara Municipal pode ajudar a motivar mais pessoas, nomeadamente mais jovens, a fazer esse tipo de apoio. E também temos uma proposta, tanto quanto eu sei, dos programas que nós analisamos até ao momento, que é a introdução do crédito social, ou seja, o trabalho de voluntariado que for feito, identificado obviamente pela Câmara e devidamente enquadrado com aquilo que é a lei, os pressupostos da lei, poderá ajudar as pessoas que realizem esse trabalho voluntariado a posterior depois a receber algum tipo de benefício definido pela Câmara. Por exemplo, um jovem que faça trabalho de voluntariado e a Câmara Municipal paga parte das suas propinas, por exemplo, ao ensino superior, cujas propinas, infelizmente, vão ser descongeladas por este governo PSD e vai encarecer e dificultar ainda mais a vida dos estudantes nacionais. Olhando para as creches, é um grande problema também, desde que foram tornadas gratuitas. Sim. A verdade é que não há vagas para todos. Como é que se resolve este flagelo? Mais uma vez, infelizmente não se pode resolver isto em 24 horas. Nós defendemos então um reforço das parcerias com o IPSS, com privados, portanto, se for necessário a Câmara Municipal fazer esse apoio financeiro, principalmente às pessoas com menos disponibilidade financeira para o fazer, mas também temos uma medida que são as creches corporativas, ou seja, grandes empresas do Concelho, nós damos um apoio, por exemplo, eliminando as taxas camarárias, por exemplo, para a construção de creches para os seus colaboradores, dando obviamente prioridade aos seus colaboradores, e este tipo de medida vai motivá-los a construir estas creches, vão conferir mais qualidade de vida aos seus colaboradores, porque não precisam de ir deixar os seus filhos longe e até podem chegar com mais qualidade de vida, mais uma vez, ao posto de trabalho, e os espaços vagos que houver são oferecidos, obviamente, ao resto da população do Concelho. E este tipo de medidas vai acelerar este processo. Nós acreditamos que sim,
Muitas empresas, porque o nosso tecido industrial é PME, infelizmente não tem esta possibilidade, mas temos grandes empresas, grandes grupos empresariais no Conselho que certamente terão esta possibilidade de o fazer e através desta medida acho que poderá acelerar este processo de aumento da oferta a nível de creches. Muito bem. José Costa Carvalho, já abordamos aqui diversos temas, estamos também já na reta final da nossa conversa. Que outras medidas ou que ideias quer deixar também aqui vincadas aos microfones da Sintonia a propósito desta corrida autárquica? Muito bem, é assim... Pode até recuperar algumas ideias que queira reforçar, naturalmente. Falamos de muita coisa aqui ao longo desta hora. Sim, é assim, eu acho que é importante as pessoas fazerem uma análise muito objetiva do desempenho do Executivo atual e perceber se fez um bom trabalho ou não. Se não fez um bom trabalho, que é esse o nosso diagnóstico, claramente, devem procurar uma alternativa. E a alternativa do PAN, nós já dissemos que é, somos um partido humanista, centro-progressista, temos estas medidas inovadoras que estamos aqui a apresentar para todos os feirenses poderem analisar, sabemos que temos alguma dificuldade com algumas delas, mas vamos avançar com elas, isto porquê? Porque algumas não dão resultado imediato, outras dão resultado a curto prazo. Portanto, nós temos esta visão acima de tudo, quero partilhar esta mensagem com as feirenses e com os feirenses, que é, nós podemos ser um partido com poucos filiados, mas temos quadros qualificados como os outros partidos. Eu próprio estou a tirar doutoramento, temos doutorados, temos professores, temos advogados na nossa equipa, só aqui no Conselho. E quem vai executar são as equipas da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Portanto, quem sabe fazer, quem vai executar são as equipas que já estão criadas. Portanto, acima de tudo, nós, quando nos candidatamos, é para tomar decisões. E estamos a apresentar claramente o nosso programa e as nossas medidas. É preciso ter esta visão, é preciso ter uma certa coragem, porque infelizmente, e esta é a minha visão, perdoem-me quem o faz, estou aqui já a dizer na Rádio Sintonia, mas é uma perspectiva que até vou recordar um ex-líder do PSD, Rui Rio, que disse, e é uma visão que aqui eu revejo, os partidos não são clubes desportivos. Nós, o clube desportivo, apoiamos mesmo quando ele perde e quando desce divisão. Os partidos políticos são eleitos para desempenhar, para executar um programa e alcançar objetivos que foram prometidos em contextos eleitorais. E, portanto, com esta visão, esquecendo essa quase clubite dos partidos, que, em minha modesta opinião, não deve de aparecer porque não serve nem a própria população, nem a cidade, nem a sociedade em geral, e eu peço que olhem para além da clubite política, olhem para os programas, analisem o perfil dos candidatos, analisem o programa, o trabalho realizado. É como eu já disse também no início em relação àquilo a nível nacional. Houve coisas positivas, houve coisas menos positivas, mas a aferição que nós fazemos é que o resultado, o desempenho é insuficiente. E tomem a decisão no próximo dia 12 de outubro. Muito bem, ainda tenho aqui mais uma pergunta da Algibeira, até porque ao longo da conversa fomos falando também sobre a questão da participação cívica, da questão da cidadania. Sim. Os órgãos autárquicos podem também estimular esta participação cívica. Que visão tem o PAN? É necessário também melhorar os instrumentos de participação dos cidadãos na vida política, na vida ativa do Conselho? Claro que sim, e Filipa, muito obrigado por essa questão. A nossa perspectiva é mesmo uma perspectiva, e até vou trabalhar isto no âmbito do meu doutoramento, muito bem, que tem a ver com a governança. Ou seja, o nosso objetivo é capacitar, informar, motivar as pessoas, dar esse espaço para contribuírem em processos de decisão, mas de forma séria. Ou seja, nós chamar, por exemplo, uma questão de natureza cultural. Como é que nós vamos gastar o nosso orçamento em termos de cultura? Nós chamamos as entidades do Conselho e ouvimos seriamente essas pessoas. Nós até defendemos, e a minha colega Ana Gonçalves, ela é candidata à Assembleia Municipal, e temos essa proposta no sentido de organizar assembleias municipais temáticas em que convidamos precisamente as partes interessadas, portanto as entidades no Conselho, nas diferentes áreas da governança ou da governação local, no sentido de darem o seu contributo efetivo para um planeamento das diferentes áreas. E acho que isso é uma forma diferente de governar uma autarquia. É, como se diz na gíria, bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Portanto, as pessoas que estão no terreno, que têm um conhecimento melhor do que ninguém, não chegam lá a fazer uma visitinha de vez em quando, juntam-se a nós, ao executivo camarário, no sentido de tomar em conjunto essas decisões. Muito bem, nota final, para fecharmos a conversa. José Costa Carvalho tem a palavra. Muito obrigado. Portanto, caras feirenses e caros feirenses, estamos numa crise climática que tem impactos em todas as dimensões do nosso dia-a-dia. Para já não sentimos muito aqui em Santa Maria da Feira, mas as nossas cidades costeiras já o sentem, e está na hora de tomar uma decisão, é a nossa modesta opinião, de tomar uma decisão, de dar um passo à frente,
de procurar soluções melhores, e eu acredito, e a equipa de Conselhia de Santa Maria da Feira acredita, que nós, sinceramente, nós temos um projeto que vem dar resposta a estas necessidades, a estes desafios. Esperemos não ir tarde demais, mas ainda temos 4 anos e podemos tornar estes 4 anos muito produtivos, com impactos reais e efetivos na qualidade de vida de todo o concelho. Muito bem, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da Sintonia. Em entrevista a José Costa Carvalho, candidato do PAN à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O Conselho vai a votos a 12 de outubro, há 9 candidaturas à Câmara Municipal até 26 de setembro, às quartas, quintas e sextas-feiras, depois das 6 da tarde. Entrevistamos e damos voz aos candidatos à autarquia. Amanhã recebemos o candidato da CDU, Miguel Viegas. Da minha parte é tudo por hoje. Continuação de uma boa quinta-feira, na companhia da Sintonia.